Bom dia, queridos artefatos arqueológicos. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live patrimonial do Recôncavo Arqueológico, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural PPGAP. Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Por favor, me deem esse retorno para que possíveis falhas sejam corrigidas. Bom dia a todos que estão chegando. Tudo bem com vocês? Que bom. Estou vendo que o áudio está bom. Bom, estamos iniciando mais uma live patrimonial do Recôncavo Arqueológico, do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, o PPGAP, nosso querido PPGAP UFRB. Bom, e antes de iniciarmos, eu quero apresentar a vocês o que são essas lives patrimoniais que têm acontecido aqui todas as terças-feiras. Bom, as lives patrimoniais é uma atividade de extensão do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB e trata-se de uma atividade de extensão integrante do Programa de Extensão de Acompanhamento e Enfrentamento à Covid-19 do Centro de Artes, Humanidades e Letras. Eu posso imaginar que muitos de vocês já participaram das lives anteriores e vocês viram que sempre aqui nós apresentamos temáticas diferentes com convidados muito especiais, tanto do nosso programa quanto professores de fora. Deixa eu me apresentar também a vocês que não me conhecem. Meu nome é Tayane Moreira, sou mestranda do PPGAP e hoje eu vou fazer esta parte dessa live mediando as discussões aqui, esse bate-papo entre o professor Luíde Fernandes e o professor André Strauss. Bom, a nossa temática de hoje vai ser as potencialidades da bioarqueologia para o estudo das populações pré-coloniais no Brasil. Vamos receber aqui, honrosamente, o professor André Strauss. O professor André, que é o professor arqueólogo do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP e coordenador do Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva. Também vamos receber o nosso querido professor Luíde Fernandes, professor permanente do nosso programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB. Eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ouvir os nossos queridos professores. Tenho certeza que vai ser uma live muito rica, pois são dois grandes profissionais. E para dar início, deixa eu ver se o professor Luíde já entrou. Acho que o professor Luíde ainda não entrou. Nós vamos esperar um pouquinho. Sejam bom dia a todos e todas que estão chegando. Acho que o professor Luíde ainda não está conectado. No momento ele não foi conectado, não está conectado ainda. Bom, o professor Luíde está entrando aí, nós vamos esperar um pouquinho. Eu quero novamente saudar a todos vocês que aqui estão. Muito bom dia para vocês. Muito obrigada por escolherem aí estar assistindo a nossa live, tá bom? Mais uma live patrimonial do PPGAP. O professor Luiz está conectando. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom, nós temos um tempo limite, o Instagram nos limita a 60 minutos.
Alguns de vocês provavelmente já sabem disso. O que é que nós vamos fazer? A nossa ideia é estar dentro desses 60 minutos. Caso nós passemos um pouco o tempo, nós vamos fechar essa live e vamos abrir novamente para que os professores possam continuar as suas falas, tá bom? Então, se caso nós encerrarmos, fiquem atentos que logo depois nós vamos entrar novamente para darmos continuidade ao diálogo. Então, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos e todas que estão chegando. Quero dizer também aí, fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários. Aperta esse coração aí, faz esse coração subir aí de forma incrível. Eu quero receber notificação lá no e-mail do PPH, porque a gente bateu recorde de corações aí, tá bom? Então, vamos esperar mais um pouquinho, só o professor Luigi conectar com a gente. Bom dia a todos e todas. Fiquem à vontade para fazer os comentários e mandar as perguntas de vocês. Os professores estarão disponíveis para responder as perguntas. O professor Luigi acaba de entrar. Então vou chamar o professor Luigi agora para que ele faça a fala dele. Recebemos com muita honra o professor Luigi, está conectando. Eu imagino que o fã-clube dele está em peso aqui essa manhã. Bom dia, professor. Daiane, você está me ouvindo? Sim, professor. Bom dia, Bom dia, consegue me ouvir? Consigo. O senhor me ouve bem? Ouço sim, muito bem. Que bom. Deixa eu apresentar novamente o professor Luigi Fernandes, professor permanente do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB. Bom, professor, o espaço é seu, fique à vontade. Tá, muito obrigado, Daiane. Bom dia a todos os presentes para essa sessão de conversa ao vivo com os pesquisadores. Agradeço a participação de todos e comecemos a nossa sessão. Essa sessão tratará das potencialidades da bioarqueologia para o estudo das populações pré-históricas no Brasil. Essa temática me coube porque é um tema que, para mim, é muito próximo, é um tema muito bem quisto, melhor dizendo. Eu praticamente comecei aqui na arqueologia da Bahia trabalhando com sepultamentos. Quando eu vim para a Bahia em 1996, aliás, um pouquinho antes, em 1994, eu tive uma rápida experiência com a arqueologia no Mato Grosso do Sul, em um outro contexto, em uma outra situação fora da universidade, que me fez decidir definitivamente pela arqueologia. Então, em 96, eu vim para a Bahia e o primeiro sítio que eu trabalhei mesmo foi um sítio com sepultamentos. Então, por conta disso, me interessei, me afeiçoei por essa temática e dediquei alguns anos inicialmente a ela. O primeiro passo para quem se interessa pelos sepultamentos é conhecer a anatomia humana. Por conta disso, é necessário um aprofundamento especificamente no esqueleto. O esqueleto tem uma série de peculiaridades que o seu estudo levam a um melhor entendimento. Essas peculiaridades já foram, desde o século XIX, bastante exploradas. Naqueles tempos, o principal foco era a craniometria, a morfologia craniana, num tempo em que esse campo de estudo se chamava antropologia física. Hoje é um termo que caiu um pouco em desuso. Mas essa morfologia craniana do século XIX tinha um embasamento teórico apoiado no conceito de raça. Um conceito que avançou pelo século XX adentro, infelizmente,
é um conceito que está presente de um modo bastante intenso no senso comum e que causa um grande prejuízo. No século XX, da metade em diante, do segundo terço em diante, a arqueologia se desliga, a antropologia se desliga desse conceito equivocado, que é um conceito biológico, e passa a trabalhar com as questões culturais. Então, o embasamento teórico muda, mas a prática, a morfologia craniana continua sendo usada não para identificar raças, mas sim contingentes populacionais. As populações, com o tempo, se isolam relativamente, nunca é um isolamento total, mas elas passam a reproduzir entre si e criam especificidades na sua morfologia esqueletal, especificamente craniana. Então, basicamente, o método, a metodologia de avaliação foi a mesma no século XX que nós trouxemos, que foi trazida para o século XIX. No meio desse caminho, mais recentemente, houve, nos anos 50, a descoberta do DNA, e isso mudou o marco teórico, mudou o arcabouço teórico da bioarqueologia, agora chamada bioarqueologia, e nós conseguimos, os bioantropólogos conseguiram enxergar o DNA de uma maneira muito clara, e isso resolveu definitivamente a questão da vinculação dos grupos humanos do ponto de vista do DNA. O DNA é objetivo ao apontar quais grupos humanos são descendentes de quais grupos humanos e consegue se encadear geneticamente, biologicamente, qualquer organismo do qual se extrai o DNA. A questão muda de foco, muda de locus, aliás, muda de lugar, então nós precisamos agora extrair e analisar esse ADN, ou DNA, como se diz mais comumente, para conhecer essas populações. A partir desse momento, acontece uma busca muito grande pelos vestígios esqueletais. E vestígios esqueletais que estão em condições de serem analisados. Vestígios esqueletais que oferecem o DNA preservado. Na Europa, os sítios europeus têm umas características físicas e químicas diferentes dos sítios brasileiros. Na maior parte dos esqueletos é recuperada dos abrigos e das cavernas, em profundidade e com um pH quase neutro. Então, todas essas condições levam a uma boa preservação do DNA. Ao contrário disso, aqui no Brasil, os nossos solos bastante ácidos e o clima tropical e o regime de chuvas contribuem para a rápida degradação do DNA. Então, essa é uma grande diferença que existe entre os esqueletos presentes no Brasil e os esqueletos presentes na América do Norte. Questões mesmo de clima e de composição do solo. Por conta disso, essa questão da extração, essa metodologia, esse método da extração e análise do DNA antigo se desenvolveu bastante na Europa e recentemente chegou ao Brasil. O professor André Strauss, que nós temos hoje, é o responsável por introduzir essa análise no Brasil, no laboratório que ele criou na USP, e tem desenvolvido, a partir daí, grandes esforços para que nós comecemos a construir um quadro com os DNAs de esqueletos brasileiros. Ele tratará disso com muito mais profundidade, mas o que o DNA em si responde, as respostas que o DNA traz, vão muito mais no sentido de compor um quadro com pontos. Cada DNA sozinho é um ponto neste enorme gráfico. Quanto mais pontos nós tivermos, mais nós conseguiremos relacioná-los entre si. Então, um DNA tem proximidade maior ou menor com outro DNA de outro indivíduo.
Então, se monta uma sequência nesse quadro com as ligações. Quando nós tivermos bastante pontos, nós conseguiremos saber quais são as populações humanas, quais sítios têm indivíduos muito mais próximos a outros ou não, como se fosse uma grande árvore genealógica. Mas para isso é necessário dispor desses esqueletos em condições de extrair o DNA. Isso nos leva a uma pergunta: o que existe no Brasil de acervo com remanescentes humanos em condições de extrair o DNA? E esse é um dos passos, essa é uma das buscas que ocorre na atualidade. Existem grandes sítios cemitérios no Brasil. O Justino, aqui no Nordeste, é um exemplo. A Pedra do Alexandre é outro exemplo. Fora do Nordeste, Lagoa Santa, em Minas Gerais, é um foco desde o século XIX, com as pesquisas do Peter Lund. E, além disso, uma série de sambaquis no litoral da América do Sul inteira fornecem vários esqueletos. Então, essa é uma das possibilidades que nós temos. Aqui na Bahia, existem muitos abrigos aqui na Bahia. Infelizmente, eles são ainda pouco explorados. Esses abrigos têm um enorme potencial para fornecerem amostras com qualidade para datação. Ocorre que esses abrigos ainda não foram escavados. Além destes abrigos, o que há? Há alguns sítios com sepultamentos em urna com grande número de esqueletos. Então, este também é um novo enfoque para ser explorado. Qual a diferença entre os esqueletos de sítios de abrigo e esqueletos de sepultamentos em urna? A priori, sepultamentos em urna são todos mais recentes, limite de recuo máximo cronológico 1000 anos, entre 1000 anos e 500 anos atrás. Sepultamentos em abrigo têm potencial para ter 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 anos. Então, os sepultamentos em abrigo provavelmente são bem mais antigos que os sepultamentos em urna, que são bem mais recentes. Então, estas são considerações necessárias a serem feitas para o estudo dos remanescentes de esqueletos e extração de DNA e para a montagem deste quadro da arqueogenômica no Brasil. E a partir deste quadro, uma série de questões podem ser feitas. Eu já falei demais, me alonguei além do necessário e gostaria de passar a palavra agora e agradecer a presença do professor André Strauss para que ele faça as suas falas. Bom, agradecemos muito, professor, o senhor ter aceitado participar desta live. Temos muitos comentários aqui parabenizando. Só um adendo, Tayane. Foi uma aceitação institucional. Muito obrigado. Nós agradecemos, sim. Temos muitos comentários aqui elogiando sua fala, elogiando o profissional que o senhor é. Então, muito obrigada em nome do programa. E agora nós vamos convidar. Não tivemos perguntas, apenas os comentários realmente te elogiando. Depois você vai poder olhar com cautela e com cuidado alguns dos comentários. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela sua fala. E agora nós vamos convidar o professor André Strauss para falar também conosco. O senhor quer fazer mais alguma... Não, Tayane, eu agradeço o convite e a possibilidade, agradeço a todos que estão assistindo e estou ao dispor para qualquer questão. Obrigado. Professor, sim, surgiu uma pergunta aqui,
vou ver se o senhor pode responder. Se um povo quiser devolver para as terras urnas, eles podem, depois dessas pesquisas, quais os caminhos, juridicamente falando, que podem ser trilhados a respeito dessas decisões de um povo? Acho que após o tratamento da pesquisa, as urnas podem ser devolvidas. Acho que é mais ou menos essa pergunta. É isso? Talvez a questão envolva essa temática da restituição, me lembrei da palavra, da restituição dos artefatos aos povos indígenas ou aos povos responsáveis. Existem vários atos, existem vários exemplos de devolução de patrimônio arqueológico para os povos que solicitam. Um caso emblemático é um machadinho poluído da USP, se não me engano, que foi devolvido ao povo Craô. Não estou muito certo se são realmente esses, mas me lembro disso. E o que acontece hoje? As urnas em si, o ideal é que elas ficassem em exposição no local, na comunidade, no ambiente em que elas foram encontradas, foram escavadas. Então, esse é o ideal que todos nós desejamos. Para que isso seja feito, é necessário que exista uma condição de conservação, de exposição e de visitação para essas urnas. Então, se aqueles grupos criarem as condições, ou já tiverem as condições, eles entram em contato com os pesquisadores e iniciam essa proposta de restituição do bem patrimonial. Então, existe essa possibilidade. O que não é aceitável, o que nós não gostaríamos que acontecesse, é que os vestígios voltassem, os artefatos voltassem, e lá não tivessem um aproveitamento pela comunidade, nem pelas pessoas que querem visitar esses vestígios. Ok. Então, professor, mais uma vez agradecemos a sua participação, a sua fala. Um abraço e muito obrigado. De nada, eu que agradeço. Bom, após a fala super interessante do professor Luigi, nós temos a honra agora de convidar o professor André Strauss para também participar da nossa live. Peço ao professor André que dê um sinalzinho para que eu possa achá-lo com facilidade. Deixa eu ver o professor. Achei aqui. Professor André está conectando. Bom dia, professor. Bom dia, Tayane. Tudo bom? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Que bom. Então, vou apresentar novamente o professor André Strauss, professor arqueólogo do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP e coordenador do Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva. Professor, é um prazer recebermos aqui o senhor, que é quase já um parceiro nosso do PPGAP. Nós também tivemos uma outra atividade, que foi o diálogo com o pesquisador no ano passado, que foi muito interessante estarmos naquele momento, e tenho certeza que hoje não será diferente. Então, somos muito felizes com a sua participação e a sua presença. De antemão, já agradeço em nome do programa e o espaço é do senhor para fazer sua fala. Tá bom, Tânia. Obrigado, então. Antes de mais nada, agradeço pelo convite para estar aqui, né, mais uma vez. Convite do professor Luiz, do professor Carlos. São 40 minutos que eu tenho, Tânia? Pode ficar à vontade. Uma meia hora, sim? Tá bom, só para eu me programar, né? Então, primeiro me apresentar, eu sou bioarqueólogo, eu me identifico como bioarqueólogo, né? E trabalho, que nem a Tânia falou, lá aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né? Tenho trabalhado muito na região de Lagoa Santa, já faz muito tempo, desde que comecei meus estudos lá na graduação ainda. Em 2011 comecei o meu próprio projeto lá, que segue até hoje,
E para o bioarqueólogo, a região de Lagoa Santa é muito oportuna, por assim dizer, porque tem muitos esqueletos lá bem preservados, né? Que, como o professor Luigi mencionou, nem sempre é o caso, né? É difícil, às vezes, encontrar os esqueletos. Então, eu, como bioarqueólogo, sou um pouco enviesado no sentido de que eu sou um grande entusiasta do, né, o título que foi proposto para essa live de hoje, das potencialidades da bioarqueologia. Né? Eu acho que como nenhuma outra categoria do registro arqueológico talvez seja tão informativa, né, sobre aspectos relevantes das populações pretéritas como deixa eu ver que oração para não ser, como os esqueletos humanos, né? Eu que gosto muito de abordagens interdisciplinares, né, eu me interesso desde pelos aspectos mais biológicos, pelos aspectos mais culturais. O que eu acho também muito legal dos esqueletos, né, é que eles te permitem estudar essa ampla gama, né, de aspectos relacionados ao passado humano. Então, eu costumo dizer que tem 3 grandes linhas, né, de possibilidades interpretativas que você consegue fazer a partir do estudo dos esqueletos humanos. Uma bem biológica, que seria as relações de ancestralidade, que hoje a gente se refere como história populacional, paleogenética, né, que o professor Luigi mencionou. Então, esse esforço de entender as histórias. São as setinhas no mapa, né, de onde que vieram, quando que divergiram, quando que se reencontraram, misturaram ou não, né, que hoje a gente basicamente tem enfatizado o estudo do DNA, mas que é um campo clássico dentro, né, da bioarqueologia, que na verdade lá atrás a gente costumava chamar mais de bioantropologia ou até de antropologia física, né? Então dá para estudar isso a partir dos esqueletos humanos. E você pode pular para o outro espectro, o outro lado desse espectro, que são práticas simbólicas, culturais, através do estudo dos sepultamentos, né, como estruturas funerárias, que é todo um campo dentro da bioarqueologia que se dedica a entender as práticas mortuárias, né? Foi algo que eu trabalhei bastante no meu mestrado, algo que eu me interesso muito, né? E que no Brasil a gente tem uma tradição bem forte, muito válida, né? Inclusive o trabalho do Luigi em Pirajiba, eu acho que é um dos exemplos mais interessantes desse tipo de estudo, né? Especialmente para populações ceramistas. Aliás, a Bahia tem, né, esse sítio Pirajiba, talvez esteja entre os sítios brasileiros mais importantes com esqueletos humanos, né? Um campo de urna. Eu não sei, o Luigi certamente, né, sabe os detalhes, eu não lembro, mas dezenas, potencialmente centenas de urnas, né, protogê, tudo indica, com esqueleto. Então, realmente, é um sítio assim, fantástico. E para quem quiser, né, ver os detalhes do sepultamento do mestrado do professor Luigi, detalha isso, né, de uma maneira muito boa. E ainda uma terceira linha, né, de possibilidade interpretativa, a partir do estudo dos esqueletos, seriam a gente pode chamar de estilo e qualidade de vida, né, ou padrões de atividade, que incluem aí desde coisas como as paleopatologias, né, que pode ir desde coisas tão simples quanto a análise da frequência de cáries numa dada população, a frequência de fraturas, a frequência de infecções, enfim, né, basicamente tudo que acontece na nossa vida, de alguma maneira ou de outra, fica registrado nos nossos ossos. Quer seja através do remodelamento ósseo, vamos assim dizer, possível de ser observado macroscopicamente, né? Então, coisas bastante intuitivas, como o cara que faz muito mais esforço com o braço, vai ter um osso do braço, né, mais desenvolvido, maior, basicamente maior, mais grosso, mais robusto, do que alguém, né, que não faz tanto esforço com o braço. Até, né, coisas moleculares, né? Coisas que você vai pegar nos ossos através de análises químicas, né? Por exemplo, o que hoje já são os estudos clássicos de isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, que são 2 isótopos que te permitem, com razoável grau de detalhe, né, determinar qual que era a dieta desses grupos, né? Que é uma técnica que já vem aí de décadas. Até isótopos um pouco mais recentes, como o isótopo de estronço, isótopo de zinco, né? Tem um verdadeiro menu de técnicas isotópicas para você fazer os mais diferentes tipos de inferências sobre o passado humano. E aí você consegue, vamos assim dizer, ir reconstruindo basicamente como viviam essas pessoas, desde aspectos simbólicos rituais, né, até qual eram as relações de ancestralidade, até qual era a qualidade de vida, de saúde, que eles comiam, se eles andavam muito, se eles andavam pouco, se eles brigavam muito, se eles brigavam pouco,
se eles se acidentavam muito, se eles se acidentavam pouco, né? Então, assim, já é bastante coisa, né? A partir dos esqueletos. Então, é claro que, de novo, eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Entre aspas, brincando aqui, porque eu sou um bioarqueólogo. Mas eu acho difícil encontrar nos outros vestígios que a gente encontra no sítio arqueológico, como os líticos, ou às vezes as pinturas rupestres, né? Conseguir extrair um leque de informações tão diversos e tão pleno de uma única categoria, que é o caso, né, os sepultamentos humanos. E ainda tem aquilo que talvez seja o primeiro passo de qualquer análise bioarqueológica, que é a determinação que a gente chama de perfil biológico, que nada mais é do que a estimativa de parâmetros fundamentais, como sexo, idade, estatura, né? Que, se você tem uma abordagem populacional, te permite fazer inferências paleodemográficas que também são muito informativas, né, sobre como era a vida, né, desses grupos. Então, assim, eu diria que certamente eu devo estar esquecendo alguma coisa, mas essas são as principais linhas de atuação do bioarqueólogo, né? Talvez eu devia ter falado isso no começo, mas vale a pena mencionar o que é bioarqueologia, né? Obviamente é um termo bastante amplo do ponto de vista semântico. Muitas coisas poderiam ser chamadas de bioarqueologia e de fato foram, né? Nas últimas décadas. Então, por exemplo, na Inglaterra, a bioarqueologia também incluiria o estudo do que a gente aqui costuma chamar de zooarqueologia. Por que não? Né? Bioarqueologia, a arqueologia, estudo dos animais, né? Mas hoje, basicamente, se estabeleceu, mais do que nada por contingências históricas, que o termo bioarqueologia, né, que basicamente se consolida como termo, né, vamos assim dizer, de amplo uso na área, a partir principalmente dos trabalhos de um bioantropólogo, de um bioarqueólogo norte-americano chamado Clark Larson, né, que é da Universidade de Ohio, em Columbus, e da Jane Dykstra, né, que são dois grandes nomes aí, já devem ter mais de seus 70 anos, ou na faixa de 70, né? São pessoas que foram muito influentes ao longo do final do século XX, e que cunharam, não chegaram a cunhar, porque obviamente bioarqueologia é um termo desses óbvios que já estão aí desde sempre, mas que deram, vamos assim dizer, que imprimiram ao termo essa configuração que a gente entende hoje. Às vezes mas o que é bioarqueologia? Eu falo brincando assim, leia o livro do Larson, né? Então o Larson tem o primeiro livro que chama Bioarchaeology, daquela série de Cambridge, de 1997, recentemente saiu uma edição atualizada em 2014, 2015, se não me engano, e que é a porta de entrada para qualquer pessoa, qualquer arqueólogo, né, que queira entender o que é bioarqueologia. E se você quer ver o que o bioarqueólogo faz, vai no índice desse livro que tem lá, eu brinco, um menu, né, de coisas que você pode fazer com esqueleto. Né? Absolutamente tudo, muito do que se pode fazer está nesse livro, né, do Larson, que é um livro básico, fundamental, e que, por sorte, existem, né, PDFs aí à disposição, né, de quem não quiser gastar lá algumas centenas de dólares nesse livro. Então, eu recomendo, né, é uma ótima introdução. É em inglês, é uma leitura pesada. Talvez pensando em alguns livros em português, tem um livro introdutório do Walter, né, o Walter Neves, que foi meu orientador, né, foi meu mentor, trabalhamos muito juntos, e um esqueleto incomoda muita gente, né, onde ele basicamente, através dos estudos que eram feitos à época no laboratório, né, ele foi pegando o que eu fazia, o que meu colega fazia, assim, e fez um compêndio, né, uma introdução, não diria que avançada, é um trabalho de divulgação, mas que pode ser uma entrada, né, para esse mundo da bioarqueologia. Então, mas o que é a bioarqueologia, no fim das contas, né, como a gente usa hoje? Basicamente é o estudo dos esqueletos humanos de origem arqueológica com fins de interpretação do passado, ou do presente, contemporâneo, na arqueologia histórica, enfim. Mas é o estudo do esqueleto humano com o objetivo específico, né, de trazer informações arqueológicas. E nesse sentido, esse termo bioarqueologia ele surge um pouco para se contrapor à antropologia física, né? Que também é outra forma de se referir, ou que por muito tempo se referia, né, a esse mesmo tipo de estudo, esse mesmo tipo de interesse. Mas a antropologia física, por um lado, ele tinha uma espécie de ranço, não sei se eu posso dizer conservador, né, do ponto de vista da formação do histórico da disciplina, mas vamos dizer assim que historicamente era muito carregado, né? E além disso, a antropologia física, que também é repaginada na segunda metade do século XX através da antropologia biológica, que já é uma pegada bem mais moderna, bem mais atualizada,
Mas tanto a antropologia física quanto a antropologia biológica, o escopo de interesse dessas disciplinas ela vai muito além daquilo que a gente chama hoje de bioarqueologia. Então também tem todo esse aspecto da biologia humana, né, dessa antropologia biológica, inclusive aspectos médicos, aspectos clínicos da biologia humana, né, que compõem, né, as bases dos estudos da antropologia biológica. Por exemplo, o bioantropólogo pode se dedicar a estudar os primatas, né, os macacos, né, a origem, a evolução humana. Então, num certo sentido, é muito mais amplo do que o bioarqueólogo, num certo sentido, é mais restrito. Né? O bioarqueólogo ele vai focar especificamente nas questões arqueológicas, né? E não vai expandir tanto. Claro que essas fronteiras são fluídas, né? Existem... o bioarqueólogo vai mais falar da antropologia biológica, o antropólogo biológico vai mais falar da bioarqueologia. Mas como na prática acaba se refletindo, vamos dizer, existe uma realidade por trás desses termos, eles acabaram se consolidando, né? E aí, talvez uma coisa para a gente pensar é que o trabalho do bioarqueólogo começa onde? Começa em campo, né? A primeira coisa é você fazer a escavação dos esqueletos. Quer dizer, na verdade, a primeira coisa é você fazer um planejamento, né? Um projeto para escavar os esqueletos. Isso também foi uma coisa que veio mudando no fim do século XX, e que segue mudando, na verdade. Inclusive, algo que aqui no Brasil o papel do Walter Neves foi fundamental. Porque, basicamente, a estratégia tradicional de escavação, na estratégia, vamos dizer, tradicional, que eu estou chamando aqui de escavação, o bioarqueólogo, ele basicamente, ele sempre entrava como um dos membros da equipe que ficava exclusivamente dedicado ali aos esqueletos, quando tinha bioarqueólogo na equipe, né? Então, na verdade, muitas vezes não tinha, o que levava, né, a escavação pouco, como é que eu posso dizer, pouco ideal do sepultamento. Vale lembrar que a escavação do sepultamento são estruturas extremamente complicadas, vamos assim dizer, de escavar, delicadas de escavar, né? Você não tira o sepultamento na pasada. Então, na Lapa do Santo, por exemplo, que é o nosso principal sítio arqueológico, onde a nossa equipe trabalha, a gente às vezes leva de 20 a 25 dias para exumar um sepultamento humano, né? E assim, são pessoas extremamente experientes que trabalham, né? Que fazem isso já há muito tempo. No caso, né, o Rodrigo, que é um dos coordenadores do projeto comigo, né? Que tem muita experiência nisso, e mesmo assim ele leva 20 dias para tirar um sepultamento humano, né? Não digo que sempre tenha que levar esse tempo para caracterizar um bom trabalho, né? A gente está no contexto de abrigo, mas enfim. O ponto, basicamente, é que o bioarqueólogo ele tem que estar envolvido, né, nesse processo de planejamento da etapa de campo desde o começo. E o Walter Neves ele inverte um pouco essa lógica. Ele fala assim, não só o bioarqueólogo vai estar envolvido, como o bioarqueólogo vai estar à frente de todo o processo de escavação. Não apenas daquilo que se refere aos esqueletos humanos. Então, o bioarqueólogo ele tem que se treinar, ele tem que estar qualificado, né, minimamente qualificado, para conseguir lidar com todas as categorias de vestígios arqueológicos que eventualmente apareçam. Né? Claro, dando ênfase aos esqueletos humanos. E hoje em dia, né, esse planejamento ele tem que ir muito além. Ele tem que ir além de estabelecer uma pergunta científica, de viabilizar isso do ponto de vista metodológico, mas até, e aí retomando o que foi a pergunta que foi apresentada após a fala do professor Luigi, né? Identificar quais são as sensibilidades éticas daquele contexto específico que ele vai estar trabalhando, né? Que são múltiplas, né? Não é sempre a mesma. Obviamente que a diferença está trabalhando com vestígios de 10 mil anos, que a vinculação com populações atuais é muito mais difusa, do que você está trabalhando com uma aldeia proto-histórica, né, onde se tem uma identificação imediata com os grupos que ali habitam ou que dali foram expulsos, né, como muitas vezes é o caso. E da mesma forma que eu disse que os vestígios esqueletais talvez sejam os mais informativos para o arqueólogo, também são os mais sensíveis do ponto de vista ético, né? Isso em todo o mundo. Então também acaba, vamos assim dizer, mesmo que o bioarqueólogo não queira lidar com essas questões, ele não tem escolha, porque o objeto de estudo que ele se dedica demanda essa atenção, ele é sensível do ponto de vista ético. Então, o arqueólogo acaba ficando no olho do furacão, né, dessas pautas descolonizadoras ou pós-colonizadoras na prática, né, nas tomadas de decisões cotidianas, pequenas às vezes, né, como incluo ou não incluo esse esqueleto na minha análise, né,
escava ou não escava esse sepultamento, e que eu acho que não são decisões simples de jeito nenhum, né? E que vem, vamos assim, mudando bastante os princípios norteadores dessas tomadas de decisões, vem mudando rapidamente, eu diria, nos últimos anos. No Brasil, mais do que nada, que está, de alguma maneira, atrasado nesse debate, né? Eu mesmo tive recentemente um caso interessante, né, onde a gente tinha feito as tomografias de alguns esqueletos lá na Argentina, né, de coleções esqueletais Mapuche, que obviamente tem toda uma história, né, de extermínio tardio aí no século XIX, né, de muita violência do Estado e tal. E quando eu fiz as tomografias, não foi alguma coisa que passou na minha cabeça, era só uma série ali esqueletal, mais uma dentre tantas que eu ia estudar no meu doutorado. E também não tinha passado tanto na cabeça, na verdade, os curadores que ali estavam no momento, pelo menos. E anos depois, né, quando a gente foi preparar o artigo, a curadora, que no fundo era uma nova curadora, falou assim, gente, eu sei que vocês já vieram aqui, gastaram tempo, gastaram energia, gastaram dinheiro, mas alguns dos esqueletos que vocês incluíram na análise de vocês são esqueletos especialmente sensíveis. Por quê? E eu não sabia, fui descobrir, né? Foram indígenas aprisionados no Museu de La Plata, né, na Argentina, que faleceram, né, após longo cativeiro nos porões do museu, e que o esqueleto, depois de macerado, foi incluído na coleção, né? Chega a ser macabro, né, cara? E, nossa, eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, né, afasta de mim esse caso. Assim, é isso, a gente nem sabia disso, né? E aí a gente vai tomando ciência, e a gente abandonou o estudo. A gente abandonou, largou para lá, né? A gente no Brasil tem uma situação parecida, os botocudos, por exemplo, que eu até tenho trabalho, né, porque inclusive que o próprio etnônimo já é super complexo e tal, mas que ao mesmo tempo é um clássico da bioarqueologia, ou no fundo da antropologia física brasileira, né? Mas muitos desses esqueletos que acabaram, suponho, queimando durante o incêndio do Museu Nacional, são esqueletos obtidos em contexto de extrema violência de Estado, né? Eu pessoalmente, hoje, né, tenho clara para mim de que esse tipo de esqueleto não deve ser usado para estudo, né? Pelo menos eu não quero estudar esses esqueletos. Ainda que eu mesmo os estudei no passado, mas era esse, um outro momento da academia e um outro momento do meu amadurecimento ético-profissional, né? Inclusive também tem uma história interessante, quando eu tinha 20 e poucos anos, estava na iniciação científica, fui no Museu Nacional ver o material dos botocudos lá, né? E fui, mas nem sabia direito o que eu estava fazendo, né? E eu olhei, enfim, fiz o trabalho lá, tirei fotos e tal. Anos mais tarde, depois que eu trabalhei durante um ano como consultor forense da equipe aqui do grupo de trabalho Perus, que basicamente foi um grupo de antropólogos, historiadores, que ficaram responsáveis pela perícia dos esqueletos de uma vala que foi utilizada durante a ditadura para basicamente, né, esconder os desaparecidos políticos, né, dissimular os assassinatos. E aquilo, obviamente, me treinou o olhar para algo que eu não tinha treinado antes. E quando eu revisitei, por acaso, algumas fotos, né, lá do material do Museu Nacional, eu falei, nossa senhora, muitos desses esqueletos que eu analisei, eles têm sinais de execução, né? Tinham marcas de tiro de escopeta na nuca de algum desses indígenas botocudos, né? Eu falei assim, nossa, que horror, né? Tipo, que horror não, tá aqui, tipo, é um contexto de violência muito, muito forte. E só que é isso, quando eu fui lá, né, há 10 anos atrás, eu não tinha essa noção. Então, acho que também é um processo para todo mundo, né? Enfim. Então, isso para dizer que tem essas questões éticas que são cada dia mais importantes. Até em relação àquela pergunta específica que foi feita, acho que hoje em dia, mais do que devolver, que também é uma pauta que eu sou super a favor, eu acho que quando há vínculo direto e irrevogável, não tem que ter questão nenhuma. Se o grupo em questão quer que seja repatriado, tem que ser repatriado e acabou, né? Não tem que discutir. Mas eu acho que mais do que nada hoje a gente já pode se antecipar a isso, né? Então ninguém vai ir numa terra indígena hoje fazer uma escavação que não seja não só aprovada, mas que seja amplamente incentivada e bem-vinda, né? Eu acho que é isso, ninguém vai ir num lugar onde não é bem-vindo. Eu tenho encontrado, né, alguns diálogos que eu tenho com algumas lideranças indígenas, onde, na verdade, também é o outro lado, onde se vê interesse que esses estudos sejam realizados. Porque, basicamente, a arqueologia, né, ela é uma ferramenta que pode ser poderosa até para reivindicações territoriais, mostrando as profundidades dos vínculos com as paisagens, né, para sociedades vivas, né, a
ajuda a comprovar, entre aspas, né, ainda que a gente possa fazer, não era para ser necessária essa comprovação, mas no país que a gente vive hoje, né, obviamente que longe do ideal, os parâmetros que guiam as tomadas de decisões do governo, às vezes pode ajudar, né? Você ter lá um grupo, uma minoria, que tem né, diz, não, nós somos descendentes indígenas, e aí né, o Bolsonaro fala assim, não são, e a análise genética vai lá e fala, não, são sim, né? E aí ninguém discute. Então, mas tem todos os aspectos éticos que eu não vou me alongar, né, mas que com certeza estão cada dia mais presentes. Como em tudo, tem prós e contras, e eu acho que é uma questão sempre de sentar, conversar e tentar entender, né, quando tem pessoas vivas. E no caso de coleções antigas, eu acho que não existe, né, o preto no branco, mas certamente, na minha opinião, coleções formadas em contextos de violência de Estado não devem ser estudadas, né, a minha opinião pessoal. Eu, por exemplo, por outro lado, esqueletos de 10 mil anos que não tem afiliação grupal nenhuma, eu me sinto tranquilo hoje de estudar. Talvez daqui a 10 anos eu mude, né? Mas, enfim, nesse momento, essa é a minha perspectiva no momento, né? Então, tudo começa no campo, né? Voltando, assim, a aspectos mais práticos. Então, hoje em dia, você tem uma infinidade de técnicas de escavação, né? Que permitem a documentação de alto detalhe dos sepultamentos. Especialmente, né? Hoje em dia é muito fácil fazer os modelos 3D, basta você usar uma máquina fotográfica e depois você reconstrói, né? Muito vídeo, muita foto, não tem muito segredo entre aspas. Agora, é óbvio que o que você precisa ter em campo são pessoas com a habilidade de reconhecer os ossos, né? Então, e a boa notícia é que esse tipo de conhecimento você não precisa fazer medicina para aprender. Aliás, você não precisava nem ter ido bem na escola. Isso que eu acho muito legal da arqueologia, de muitos das áreas que a gente estuda, é que a gente, assim, os conhecimentos prévios, claro que são relevantes, mas basicamente você começa do zero. Tem muita pouca coisa que você aprende no ensino médio que você vai de fato usar, né, na arqueologia. Então, assim, qualquer pessoa em um ano estudando um livro de anatomia, e hoje com internet, né, gente? Nossa, pô, eu nunca fiz disciplina de anatomia, aprendi tudo ali. Na minha época não era tanta internet, mas peguei o livro do manual de anatomia, vai lendo, né? E você vai pegando. E, obviamente, com a experiência também. Então, é muito importante que tenha alguém em campo. Especialmente porque é muito comum a gente encontrar os chamados sepultamentos secundários, que é até um termo que eu não sou muito fã, mas, enfim, o que é o sepultamento secundário? No fundo, são os ossos bagunçados, né? Porque se você tem um esqueleto inteirão lá, deitadão, de lado, ou de costas, o que seja, mas está inteiro, é relativamente simples fazer a escavação e identificação desse material, né? Acho que até um leigo vai saber, esse aqui é o fêmur, né? Esse aqui é a fíbula, eu que sei. Mas quando o esqueleto está todo bagunçado lá, todo fragmentado, quebrado, cremado, cortado, manipulado, descarnado, né? Aí a coisa complica, e complica bastante, né? E aí realmente você precisa ter alguém que consiga, né? Porque não adianta você tirar o esqueleto de lá se você não conseguir depois descrever como é que ele estava. Mas você já acabou. É o que os franceses chamam da arqueologia do terreno, né? O arqueotanatologia, tem um francês muito citado, que é o Henri Dudet, trabalho excelente. Eu acho que é uma espécie de reinventar a roda. Na verdade, a arqueologia do terreno nada mais é do que escavar direito, né? Mas enfim, essa preocupação de fazer toda uma documentação de campo detalhada. Eu diria que hoje em dia é uma irresponsabilidade se escavar um sepultamento se você não tiver capacidade para fazer esse trabalho de documentação. Então você tem que fazer, você tem que dar conta desse recado. A gente demora também porque o esqueleto, além do esqueleto em si, o contexto, né, da cova, da sepultura, o contexto potencialmente muito rico em microvestígios, né? Quer que seja, né, fitólitos, pólen, que podem indicar o que o cara comeu, uma planta medicinal, uma coisa assim. Quer que seja também para parasita, né? Tanto no nível macroscópico, microscópico, mas visível, né, como através da identificação de ovos, né, de parasitas, quer seja no nível molecular. Então, hoje em dia a gente também gasta, eu diria que pelo menos uns 20, 25% do tempo que a gente gasta para tirar um sepultamento, na verdade para fazer as coletas de sedimento do sacro, da boca, do abdômen, da cavidade abdominal. E toda vez que a gente vai coletar sedimentos, para tudo. Alguém tem que se paramentar com aquelas roupas de astronauta para não contaminar, né? E você sabe que a gente faz isso desde 2011. E nunca deu em nada.
Nada, nunca. A gente gasta um tempo enorme. Na Lapa do Santo, estou falando especificamente, né? E a gente continua fazendo, né? Mas é isso. Nem sempre dá certo, mas é protocolo, né? Quando tem protocolo, tem que seguir o protocolo não pode parar, não pode escapar. Então, a etapa de campo é muito importante. E depois do campo vem a outra grande parte do trabalho do bioarqueólogo assim, no dia a dia, no nosso laboratório, que é a curadoria dos remanescentes, né? Que obviamente vem de campo cheios de terra, fragmentados, né? E esse processo basicamente inclui a limpeza desse material, a remontagem do material e uma identificação preliminar básica de número de indivíduos, de sexo, idade, né? Depois isso é refinado, né? E aí também, olha, o DNA, a revolução do DNA antigo ajuda, né? Hoje em dia você consegue fazer estimação de sexo através do DNA. E adivinha o que acontece? Um monte de estimativas feitas originalmente com base no esqueleto, né? Aquela coisa clássica, o crânio, a pelvis, caem por terra, né? Tem um viés fortíssimo, e aliás um viés machista, diga de passagem, né? Na estimativa de sexo das coleções. Tem casos interessantíssimos, né, dos guerreiros vikings, que, né, basicamente são esqueletos encontrados com uma parafernália guerreira lá dos vikings, e que foram sempre estimados pela osteologia como indivíduos masculinos. Chegou o DNA, mostrou que, não sei quanto, 20% dos guerreiros vikings, no fundo, eram mulheres, né? Isso mostra esse viés que eu falava. Outra coisa legal do DNA é que te permite estimar sexo de indivíduos subadultos, de crianças, bebês, né? Que é algo que osteologicamente existem métodos que tentam, mas assim, é extremamente a taxa de erro é extremamente alta, né? Então isso é outra coisa que o DNA vem para ajudar. Então a gente trabalha muito com esse processo de curadoria. Pra vocês terem uma ideia, geralmente leva aí, né? Em um ano a gente deve conseguir fazer a curadoria de 4, 5 esqueletos no nosso laboratório. Também é um processo longo, né? Demorado. Óbvio, a gente trabalha numa rotina acadêmica, a gente não tem técnicos exclusivamente dedicados a isso, são alunos de graduação, de pós, né? Mas é uma equipe, o dia é relativamente grande, a gente deve estar hoje com umas 16, 18 pessoas, né? E mesmo assim. Isso para dizer o quê? Também não adianta você ir para campo, tirar 50 esqueletos em um mês, o que provavelmente quer dizer que você já não está fazendo o negócio direito, mas óbvio que se é salvamento, é outra história, né? Estou falando de projetos acadêmicos, tal, que você tem tempo. Aí você leva 50 esqueletos lá para o seu laboratório e vai levar 10 anos, né? Às vezes eles estão mais bem preservados embaixo da terra do que nas prateleiras inflamáveis das reservas técnicas brasileiras, né? Essa é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Esse é o outro trabalho. E depois começam as análises bioarqueológicas, né, que eu mencionei anteriormente. E o Brasil, eu diria que tem uma tradição muito, muito boa na bioarqueologia, né? Tem grupos aqui em São Paulo, só na USP somos 2, 3 grupos, no Rio de Janeiro, colegas no Sul, no Norte, enfim. Então, assim, quem tem interesse na área, eu diria que é isso. Eu faço o queijo na mão. Tem contextos, inúmeros contextos no Brasil com esqueletos, né? Vocês aí na Federal do Recôncavo tem uma coleção fantástica aí na reserva de vocês, que eu tive a oportunidade de visitar, né? E tem bastante gente fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, acho que para terminar, eu deixo aqui o convite para vocês, né? O convite para que vocês venham escavar com a gente na Lapa do Santo. Quando? Não faço ideia. Era para ser em julho, foi cancelado. Não sei. Vamos ver aí para onde que a coisa anda, né? Mas assim que retomar a normalidade, né, a gente recebe. Não é um sítio escola, mas é um sítio com muitos alunos e que a gente gasta muito tempo ensinando, desde como amarrar uma estação total, até, enfim, tudo. A gente, né, tem essa proposta. E também, quem tiver interesse, o convite para que venham fazer um estágio com a gente aqui em São Paulo, né? Ou até um mestrado, um doutorado, mas quem estiver começando, passar 1, 2, 3 meses aqui em São Paulo com a gente para ver como é que é essa prática cotidiana de mexer com os esqueletos, né? Contar também, para finalizar, que a gente está instalando aqui na USP o primeiro laboratório de arqueogenética, né, exclusivamente dedicado do Brasil, pelo menos até onde eu sei.
né? Que é um laboratório complexo, porque o grande drama da arqueogenética, como vocês devem saber, é a contaminação, né, do DNA antigo. O DNA degrada muito rápido e, basicamente, ele, assim, é só uma porção ínfima do DNA que você tira do osso que, de fato, é o DNA do cara que você quer analisar, né? 99%, varia, né? Mas, enfim, de 90% a 99%, o DNA é um DNA exógeno, né? Quer seja contaminante das pessoas que manipularam esses ossos, mas também coisas como as bactérias, os fungos do solo, né? Então, é um processo muito complexo, precisa de uma espécie de um clean lab, né? Como se fosse aquele laboratório lá para tratar o ebola, umas coisas assim. Só que a lógica é que é o contrário, a preocupação não é que a amostra nos contamine, a preocupação é que nós não contaminemos a amostra, né? Então a gente está trazendo isso para o Brasil, que sempre foi uma preocupação que eu tive, né, que eu ainda tenho, como a gente nunca... Né, hoje está essa febre das análises do que a gente chama de antropologia molecular. Sem dúvida, a arqueogenética é o carro-chefe, mas inclui também outras técnicas, como análise de isótopos, análises, né, químicas, que basicamente são todas análises que implicam na destruição de material, de amostras, né? E também são geralmente análises muito caras, o que acaba... Você quer falar, Thaís? Porque o Instagram nos limita a 60 minutos. Certo. E aí essa live vai fechar em 2 minutos. Para que o senhor continue... para que o senhor continue com a fala e que a gente possa também apresentar as perguntas que foram feitas aqui, eu vou fechar essa live, vou encerrar essa e vou abrir uma outra. E aí a gente ganha mais 60 minutos para continuar o papo, certo? Não vamos utilizá-los, mas vamos lá. Tá bom, como é que faz aqui que eu não sei mexer? Pronto, eu vou fechar aqui e aí eu vou abrir outra e aí o senhor faz o mesmo processo de entrada e aí eu convido o senhor para participar, tá bom? Legal. Então, pessoal, todo mundo que está aqui, vamos abrir outra em instantes aqui, acompanha a gente. Bora!